Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Só um segundo, isso. Provavelmente esse é o nosso último vídeo de The Last of Us, a série, né? Talvez eu faça mais alguns, mas eu não tenho nenhum roteiro preparado para isso. Porque, como se trata de uma série baseada num jogo, eu não tirei lições dessa série, digamos assim. Porque as lições que ela quer passar, as lições que ela passou, eu já tinha tirado. Eu já estava esperando por isso. Porém, isso foi minha máquina de lavar, tá? Porém, eu preciso vir aqui falar com vocês sobre o saldo geral que eu achei na temporada. Vou dar uma passada, episódio a episódio e tal. Quero conversar mais com vocês sobre essa série. Para finalizar em grande estilo como ela fechou, como é o final de The Last of Us, o jogo também, né? É um jogo muito importante que marcou muito a geração passada e essa geração com o 2. A geração passada que eu digo em relação aos videogames, né? Porque saiu no PlayStation 3 e aí o 2 saiu no PlayStation 4, tá? O PlayStation 5 ainda não saiu, obviamente o PlayStation 5 saiu tem muito pouco tempo. O gap do primeiro jogo pro segundo jogo foram 7 anos, então eu não espero menos que 5 para um terceiro jogo. E essa série trouxe muitos ensinamentos, principalmente para a mídia em geral. Tem muita série, filme, histórias, animações baseadas em jogos, né? E em quadrinhos também, porque The Last of Us também tem quadrinhos. Porém, nenhuma, ou quase nenhuma, já que The Last of Us também é uma exceção à regra, então já não dá para dizer que é nenhuma, segue o material original, né? Todas, além de fazer adaptações como a série fez, bastante adaptações, eu vou falar de algumas delas aqui, criam histórias por cima daquele mundo. As histórias não casam com o mundo que elas habitam, né? O mundo da qual elas foram baseadas, digamos assim, né? Porque não tem nada de baseado em, por exemplo, os filmes de Resident Evil. Eles usam o nome da organização e usam o nome de alguns personagens, sabe? Fora isso, não tem nada de Resident Evil nos filmes. Só um exemplo, tá? Eu tô falando muito olhando pros lados, porque eu não fiz roteiro. Eu pensei em fazer um roteiro para essa análise final da temporada. Só que eu não achei que seria sincero. Eu estaria ali, eu ia botar o texto aqui na minha frente, aqui, vocês iam ver, eu fico olhando para esse lugar aqui, porque aqui eu tô me vendo. Então eu botaria o texto aqui nesse lugar, ou assim, que aí parece que eu tô olhando mais para a câmera, apesar de eu não estar olhando para a câmera, e ia ficar lendo. E não seria sincero. Provavelmente eu vou esquecer algumas coisas, tá? Ai, deu um fogo no microfone. Nessa review. E o que eu esquecer, vocês me falam, por favor. Porque quem sabe eu posso fazer uma parte 2 de uma análise, né? Então vamos nessa. Bom, vou começar falando episódio a episódio, digamos assim, e depois eu faço um apanhado geral. O primeiro episódio, ele é ótimo em construção de mundo. Ele é ótimo em te fazer querer saber mais sobre o Joel, porque ele já apresenta o personagem do Joel como um personagem carismático, cuidando da filha dele, ou melhor, a filha dele cuidando dele. Ele apresenta o caos iminente que está para acontecer quando a Sarah está na escola. Ele mostra o caos acontecendo e ele tem um corte para 20 anos no futuro. E nisso a gente já não sabe o que aconteceu nesses 20 anos. A gente sabe que deu merda. A gente não sabe se o Joe foi uma pessoa boa, se ela foi uma pessoa ruim, o que ele fez, como é que ele sobrevive, como é que é a vida dentro da zona de quarentena. E tudo isso nos é mostrado no primeiro episódio. A gente vê que o Joe é um contrabandista, ou seja, ele não faz coisas boas. A gente vê que a Fedra manda os trabalhos como se fossem mandar trabalho para porco. Vai limpar a merda, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente vê que todo mundo vive mal, todo mundo ganha mal. Só a Fedra ganha bem.
A gente vê um conflito interno, que são os vagalumes. A gente vê um interesse do Joel, não digo interesse romântico, mas um interesse do Joel, que é a Tess. E a gente tem a problemática e a solução da problemática. A gente tem os infectados, a gente tem a apresentação da cura dos infectados, que é a Ellie. A gente tem o caminho para se percorrer com a Ellie para o ponto que é a missão e as dificuldades que é completar essa missão. Logo que eles saem das muralhas, olha, xinguei aqui um pouquinho, da zona de quarentena, eles já dão de cara com um soldado da Fedra. Isso é o menos pior que eles podiam encontrar, como a gente viu, né? As pedras em Boston eram até bem tranquila, se for parar para comparar com o resto, né? Bom, o segundo episódio ele apresenta o perigo real, porque no primeiro a gente teve muitos infectados e tal, mas nenhum basicamente chegou perto do Joel. Teve um que chegou, né? A gente viu ele estava correndo atrás do Joel enquanto o Joel carregava a Sarah. Mas nenhum chegou a correr um risco, a gerar um risco verdadeiro para os nossos heróis, digamos assim, né? Porque o Joel não é um herói. A Tess não é um herói. Mas a Ellie poderia ser uma heroína. E não foi por conta do Joel, né? Eu vou bater muito nessa tecla. O Joel não é um herói. A série deixou ele bonzinho demais, digamos assim, por muito tempo. E ele não é bonzinho demais. Ele é bonzinho com a Ellie. Ele é bonzinho com o Tommy. Ele era bonzinho com a Tess. O resto é resto. O Joel nunca foi o herói da história. E é isso que é incrível. Porque você se apega a um cara que vai fazer mal lá na frente à humanidade e você concorda com ele. Eu acho que o Joel foi um psicopata de fazer o que ele fez. Eu faria a mesma coisa. Mesma coisa. Eu não ligo pro mundo. Eu ligo para os que estão comigo. O resto é resto. Eu faria a mesma coisa que o Joel. Não tá certo. Não vou falar que ele tá certo. Não vou falar que eu tô certo de pensar igual ele. Mas é a realidade. A gente não pode mentir. Não adianta mentir. Por mais que você fuja da verdade, uma hora ela vai aparecer. E aí ele viu que o Joel estava mentindo. Ela só não quer acreditar que o cara que ela confia está mentindo para ela. Mas, voltando. No segundo episódio, a gente é apresentado o real perigo desse mundo. Que já é uma crítica. Só teve aí, basicamente. Tem aí e tem no episódio 5. 5? Sim. Do Henry e Sam. Que são os infectados. O episódio 2, ele tem um quê de tensão naquela cena do museu. Que puta que pariu. Poucas séries me fizeram sentir medo mesmo tentando, sabe? Eu não sou um cara de ficar com medo. Eu sou um cara de me assustar muito fácil. Mas eu fiquei com medo naquela cena. E eu já sabia o que ia acontecer depois. Eu já sabia o roteiro inteiro da série. Porque eu joguei o jogo. Se perguntar para um amigo meu, aquele que aparece no episódio 8, no React comigo, ele aparece não, né? Tá só a voz dele de fundo. Eu falava, depois antes do episódio eu falava, eu acho que eu sei qual que é o gancho do episódio. Ele falava, o que é? Eu não vou te falar. Aí na hora que tava se encaminhando para aquilo, que já tinha dado todas as pistas, eu falava, vai acontecer isso. E acontecia. Todos os episódios foram assim. Menos o 7, porque o 7 foi só passado. Então não adiantava. E o 3 também não, porque o 3 eles mudaram o final do Bill. Então também não tem jeito. Então, continuando. No 2 é apresentada a problemática do mundo, que são os infectados. O perigo real que eles apresentam. E como esse mundo tende a ser cruel. A gente perde a Tess, que é uma personagem maravilhosa, com quase 2 horas. Pouco menos ou pouco mais de 2 horas de série. E é um personagem que você queria ver mais. Eu também queria ver mais. Eu queria ver mais no jogo, eu queria ver mais na série. Mas The Last of Us não é sobre pessoas como essa série vendeu. The Last of Us é sobre Joel e Ellie. E como as pessoas
que passam por eles interferem no relacionamento dos dois. O Joel não queria levar a Ellie, mas ele acaba levando a Ellie porque a Tess pediu. O Joel não queria cuidar tanto assim da Ellie, tanto que ele vai deixar ela com o Tommy. Mas ele lembra que o Tommy é família. E ela é família. O Joel não queria cuidar tanto assim da Ellie, mas ela cuidou dele. E ele chegou na hora que ele precisava, que era contra o David. O Joel não queria cuidar tanto assim da Ellie, mas ela virou a filha dele. E na filha dele ninguém encosta. Pode vir um exército, ele vai dizimar esse exército. Ele perdeu uma vez, ele não vai perder de novo. Não se ele estiver armado. E nesse mundo, ele está sempre armado. Bom, aí temos o episódio 3, que é o do Bill e do Frank, que destoa muito da série não, do jogo. Porque o Bill do jogo é muito diferente desse Bill. Apesar desse Bill ainda ser ranzinza e tal, o Bill do jogo é muito diferente. Ele tem uns embates com a Ellie. O Frank, a gente não vê o Frank. E aí que eu falo que a série se perdeu, entre aspas, em relação ao jogo, que é pouca falta de noção de perigo, pouca falta de Joel e Ellie brigando com os infectados e com inimigos, e histórias paralelas. Histórias paralelas são ruins? Não. Mas se o episódio do Bill não for o maior, ele é o segundo maior da série. E se você tirar ele, a série progride do mesmo jeito. Esse é o meu problema com o episódio 3 e com o episódio 7. Ah, não é porque é o Bill e eu não queria ver o Bill. Não, porque eu queria ver a Ellie e eu não gostei tanto assim do episódio 7. É um bom episódio, ponto. Não faz falta. É isso. Sacou? Então eu nem vou me alongar muito, porque senão eu vou falar muita coisa, igual, por exemplo, em 20 anos o Bill foi atacado uma vez, em 20 anos o Bill enfrentou um infectado, em 20 anos uma pessoa bateu na porta do Bill. Só aí eu já citei 3 pontos que pra mim já estragam o episódio, que apesar disso tem um roteiro maravilhoso, quase beirando a perfeição. Então pulamos pro episódio 4, que é o Joel e a Ellie chegando em Kansas City, e a gente vendo a problemática lá do pessoal que se libertou da Fedra. Quando você é oprimido, você não quer igualdade, você quer virar o opressor. E eles viraram o opressor. A Kathleen queria matar o Henry porque não é porque ele estava contra ela, é só porque ele entregou o irmão dela. Não é porque ele era da Fedra. Sacou? Ela matou a galera que entregou eles para a Fedra, alguns deles para a Fedra, só por causa disso. Ah, vai ter um julgamento. Eu vou usar vocês, falar que vai ter um julgamento e não vai ter nada. Assim como a Fedra fazia. E isso é incrível. É muito bom. Aí eu falo que a história rende quando você, diferente do Bill, quando você interliga esses personagens com a problemática principal. O grupo da Kathleen ataca o Joel, achando que ele está com o Henry. O Joel se defende, achando que eles são só bandidos. Eles podiam sentar e conversar, por exemplo. E não fizeram isso. Por quê? Porque um virou e atacou o outro na primeira oportunidade que teve. Porque esse mundo é assim, esse mundo é feroz, esse mundo tem problemas, esse mundo não vai ser solucionado com a cura que é a Ellie. A gente sabe disso. O mundo está em desordem. O mundo não está só com infectados, o mundo está com desordem. E aí ela conectou a problemática da Kathleen com a problemática do Joel, que é só passar por ali. E a Kathleen com a problemática dela, que é achar o Henry sempre. E o Henry estava vendo o Joel. E nisso entra outro problema, que eu já falei, que é do episódio 3. Isso vai se repetir alguns episódios. Falta de noção de perigo. O Joel enfrenta 3 carinhas. Ele mata um de longe, ele mata outro de longe, e aí vem mais um que ele não ouviu. E aí a Ellie dá um tiro na bunda dele. E aí o Joel vai lá e mata, tal. Acabou. De uma cidade inteira, o Joel confrontou 3 pessoas. Ah, porque o Joel tá velho. Ah, porque o Joel não tá aguentando. Então você não pode botar o Joel matando um exército no último episódio. Porque a gente não fica surpreso com ele fazendo isso na parte final do jogo, porque ele tá fazendo isso o jogo inteiro. A diferença é que no jogo inteiro,
Você está sendo estrategista. Você vai no furtivo, você não sai trocando tiro. Porque se você só trocar tiro, você vai morrer. Não tem jeito, a bala acaba. A bala em The Last of Us não é infinita. Principalmente no modo punitivo, que é o mais difícil. E se chega lá no final e ele está trocando um tiro a rodo, você fala, beleza, o Joel é um estrategista, o Joel está preparado para isso e é ali ele tem munição a rodo. Porque ele mata um, tum, pega munição, mata outro, tum, pega munição. E aí, vamos para o episódio 5, que é um dos melhores, conectando o Henry e Sam, criando uma ligação a mais com o Joel, porque ele viu no Henry como se fosse o irmão mais novo. Principalmente aqui, porque no jogo o Henry ataca o Joel, ele chega a atacar o Joel, aí o Joel fica mais com o pé atrás, ele trai o Joel, aí o Joel fica mais com o pé atrás ainda. Aqui não, aqui foi 100% sempre tranquilo. E o Henry era uma pessoa indefesa, ele não sabia fazer nada. Não sabia nem atirar. Ele estava com a arma descarregada. E o Joel protege ele. Como ele está protegendo a Ellie. Ele vai proteger de novo enquanto eles caminham para outro lugar. Porque a Ellie arrumou uma companhia e ele arrumou uma companhia. Só que, de novo, é esfregado na nossa cara que o mundo é cruel. O Henry mata o Sam porque o Sam foi infectado. E ele se mata. Esse é um dos poucos episódios que a problemática do perigo não é um problema. Porque ela tem perigo. O perigo está ali. O tempo todo escancarado. Eles estão sendo seguidos, eles estão fugindo. Acham eles. Está vindo o exército. Do nada uma horda de infectados. O perigo está constantemente na bunda deles. Então você sente medo. Como você sentiu no 2. E aí vamos pro 6. No 6 você não sente medo. Você sente um calafrio quando o Joel se machuca. Mas você não sente medo. Porque você fala, ele é o protagonista, ele não vai morrer. Principalmente do jeito que foi feito na série. Porque ele tomou uma tacada, entrou um taco desse tamanho nele. Mas foi basicamente só sangramento e um pouquinho de infecção. No jogo, entra uma lasca de ferro. É porque minha mão não cabe, eu tenho que chegar pra trás. Aí ele cai em cima da lasca de ferro deste tamanho, do segundo andar da faculdade. E aí tem que se virar sozinho. Nesse meio tempo... Deixa eu só pegar um negócio. Nesse meio tempo, tem o Tommy, tem o Jackson, que é um lugar muito importante. Tem a conversa do Joel com o Tommy. Tem a confirmação que a Ellie quer estar com o Joel. Ela não quer chegar no objetivo final, ela quer estar com o Joel. Se o Joel no último episódio ele fala pra ele, a gente pode voltar atrás. Você quer? Se ele faz essa pergunta antes do David, provavelmente ele ia falar assim. Fala, não, se você quiser ficar, a gente fica. O pessoal aqui é legal, eu quero estar com você. Mas aquele Joel não estava preparado para falar isso. Aquele Joel estava fraco. Mas não é fraco de força física, como a série deixou mencionado. Ele estava fraco aqui. Porque ele queria o tempo todo empurrar ele para fora. E aí ele só entrava mais fundo dentro do coração dele. Isso gerou um conflito interno no Joel. Ele estava muito machucado. Muito machucado. Mas não era fisicamente. Era mentalmente. E quando ele começou a se consertar mentalmente, ele se machucou fisicamente. Porque ele abaixou a guarda. E é basicamente isso que acontece no jogo também. Situação diferente e tal, você tem muito mais inimigos. E aí a gente vai para o episódio 7. Que de novo, não tem perigo. Em momento algum você fica com medo. Você já sabe que a Ellie está infectada. Você tem que fazer o telespectador esquecer isso. Só que eles botaram um infectado. Um infectado. Dentro de um prédio que foi fechado porque tinha muitos infectados. Ele tem um infectado. Fala, mas é porque os outros não viram, não. Porque na série um infectado chama o outro. Diferente do jogo. No jogo não. No jogo cada um precisaria ouvir por si só. Na série, um infectado chama o outro através das zicas. Então, um ouvindo era com a horda. E tem um. Em momento algum você fica com medo da Ellie morrer. Ele não te passa a sensação de esquecer que a Ellie é a protagonista.
Tem muitos filmes que fazem isso muito bem, muito bem, muito bem. Muitas séries. Mas The Last of Us não conseguiu. E é por isso que o episódio 7 não me pegou. Os 2 episódios passados pra mim são os 2 piorzinhos. Não são ruins os episódios, são muito bem roteirizados, mas eles não agregam em nada pra mim. Sacou? E aí temos o episódio 8, o episódio do David, que pra mim beira a perfeição. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Porque ali você vê uma Ellie mais independente. Ela já passou um tempo sozinha, não é tanto tempo, mas já passou um tempo sozinha. Porque o inverno chegou e o Joel ainda está desacordado, ou ainda está muito fraco para se levantar. Porque a gente não pode falar que o Joel está desacordado, ele toma uma injeção e levanta. Ele não estava desacordado. Ele só não estava conseguindo levantar porque a bactéria estava segurando ele assim. A bactéria ficou segurando ele no chão. Mas, suspensão de descanso à parte, isso também acontece no jogo. Eu também não gostei muito assim no jogo. O episódio 8 beira a perfeição. Por quê? Mostrando a Ellie independente, você mostra um segundo lado da história. Porque o Joel, no jogo, ele é um brucutu, que ele vai atropelar todo mundo que tiver na frente dele. No soco, na porretada, na facada, na machadada, na canada, que pega cano mesmo e bate nos outros. A Ellie não. A Ellie é mais fraca, mas ela é mais ágil, ela é mais esguia, ela se esconde mais fácil, e no jogo ela tem um arco e flecha. Ela pegou do Joel, no caso. O Joel tem um arco e flecha, ela pegou o arco e flecha pra ela. Pra poder caçar. E aí ela mata todo mundo de longe, enquanto protege o Joel. Não teve a cena do shopping, por exemplo, aqui. Que ela tem uma galera do David que ataca onde é que o Joel tá, tentando buscar recursos, eles não sabem que o Joel tá lá. Só que eles ouvem um cavalo e uma porta trancada, e eles estão tentando coisar. E aí ele de longe, na flechada, atraindo o infectado, ela consegue controlar a situação ali e matar geral. E ainda ajudar o Joel, que é fazendo os pontos. Naquele momento o Joel ainda estava com um buraco aberto. Ela parou no primeiro lugar grande que ela achou para procurar. E aí sim seria um bom gancho para botar um flashback da Ellie. Não um episódio inteiro como foi o 7, né? E aí temos a problemática do David, que eu falei muito aqui quando no react do episódio e tal. Que o David é um canibal, isso é péssimo. Só que ao mesmo tempo é sobreviver. Quem tá errado? A Kathleen estava errada em tomar o poder e mandar em todo mundo. O David tá errado em comer gente porque tá passando fome. O Joel tá errado em matar todo mundo porque ele quer proteger sua filha. O Joel tá errado em matar meio mundo. Aqui ele não matou tanta gente, mas no jogo ele mata meio mundo para proteger uma garota. Ah, essa garota é a cura. Quem garante que dá para produzir uma cura para ela? Ninguém garante. Ninguém garante que dá para produzir uma cura para ela. Todo mundo acha que dá para produzir uma cura para ela. Até no fim do episódio eles deixam claro. Ah, eu vou falar mais disso mais pra frente, mas ela nasceu já com o Cordyceps, o Cordyceps entende que ela é uma Cordyceps e manda um RNA, não sei o que lá, mensageiro, pipipi, blá. Vale, ela inventaram um caô do caralho e falaram, o médico vai tentar replicar isso e replicar pro mundo. Ele vai tentar replicar isso e replicar pro mundo. Ele não vai conseguir. Vai ser possível criar uma cura. Não vai ser criada uma cura. Mas ele tá lá, vai, David, voltamos pro episódio 8. David, com a sua problemática de canibal, ele fez uma seita religiosa, ele usa livro, eu pensei muito, na hora eu não lembrei, mas eu vejo o episódio sempre 2 vezes, né? Eu vejo em português ou em inglês. Eu lembrei na segunda vez do livro de Eli. Quem não viu, veja esse filme. O Book of Eli, eu não lembro como é que é em inglês. Livro de Eli você vai achar, é com Denzel Washington. Muito bom, muito bom. Que é o Denzel Washington, que é o Eli, ele tem uma Bíblia. E ele carrega essa Bíblia pra tudo quanto é lado. É um mundo pós-apocalíptico também, mas não é de zumbi, é de guerra. E ele é muito brabo, ele mata geral, ele fala que o poder é do livro. Ele passou no caminho dele que tá fazendo mal, e ele vai lá, fica cansado, ele vai lá, E o cara descobre que ele tem uma Bíblia. Porque ele fica numa instalação lá, o cara dá
a filha, a enteada dele pro Eli. Ele não quer esse tipo de coisa, mas ela vai lá, porque é o trabalho que o cara passou pra ela, o cara que manda na mãe dela passou pra ela. E ela fala, é um livro assim, com a capa marrom. Tá, e o que esse cara fez de noite então? Ele rezou. No que ela fala, ele rezou, ele sacou a Bíblia. E aí ele persegue o Eli o filme inteiro até da Bíblia, e ele consegue a Bíblia. E um dos capangas dele que tava fudidaço, se fudeu pra caralho nisso tudo, ele pergunta, por que você quer uma Bíblia, cara? Ninguém acredita, você não vai usar esse livro pra nada. Ele fala, isso aqui pode ser usado para bênção ou pode ser usado para uma arma. Isso aqui controla as pessoas. Quem tem isso aqui tem o poder de Deus, porque as pessoas temem a Deus. E é por isso que o David usou o poder de Deus para falar, para comandar todo mundo. Ele era como se fosse um enviado de Deus ali. Tipo, eu vim salvar vocês, Deus me mandou salvar vocês, então faz o que eu mando, cala a boca. A menina toma um tapa na cara do David e a mãe dela não mexe um músculo. O marido dela foi morto e ela não fala um A. O David fala que não vai enterrar o marido dela só porque tá frio. E ela concorda. No final das contas, ela tá comendo o marido dela. Ela não sabe, mas ela tá comendo o marido dela. Inversão, né? Piadas à parte. O David controla as pessoas através da fé. Ele fez uma seita. E no final, no jogo, tem um pedaço que é muito interessante. Tem dois pedaços que eu acho mais interessante no jogo. Quando o David fala que um monstro matou o grupo que ele mandou para a cidade, e esse monstro estava com a garotinha, é porque o Joel fez uma chacina. Inclusive machucado, ele matou uma galera machucada. Na série ele matou uma pessoa. Porra, um monstro. Nossa. Abalar as estruturas do mundo. Matou uma pessoa. É um monstro temível no mundo que todo mundo mata todo mundo. Ele matou uma pessoa. Uau. E o outro ponto é que nessa parte do David não tem mulheres no jogo. São só homens. E é por isso que o David fica fascinado na Ellie. No jogo, quando o Joel tá fazendo o interrogatório, um dos capangas fala que a garota vai virar o cachorrinho do David. Ela é o novo cachorrinho do David. Por quê? Porque ele queria uma mulher. Ele queria... eu não posso falar a palavra. Ela. Na série também. Mas no jogo faz muito mais sentido ele passar por cima dos companheiros dele, que estão contra isso, porque ela e ele mataram vários deles. No jogo faz mais sentido, ele está obcecado por ela. Ele está obcecado por uma mulher que ele não deve ver há 15, 20 anos. Sacou? E aí a gente tem o interrogatório do Joel, que é uma das melhores cenas dessa série, porque ela mostra como o Joel é de verdade. A gente tem a melhor cena da série, e pra mim a melhor cena do jogo, que é a Ellie matando o David. E depois o Joel acaba consolando ela. No jogo eu acho muito mais bonito, porque o Joel chega na hora, o Joel para ela. E aí ela continua se debatendo achando que é alguém do David. E na hora que ela vê ele, ela congela. É muito incrível essa cena. Veja a cena do jogo. Por favor, quem só viu a série, veja a cena do jogo. Você vai chorar de novo. Eu chorei nas duas. Eu choro, não. Se eu começar a ouvir a da série, já o Joe falando com ela, eu já começo a chorar. Meus olhos já enchem d'água. Mas na série ela é quase perfeita, no jogo ela é perfeita. A gente tem um amadurecimento forçado da Ellie. Ele deixou de ser uma criança que vê o mundo como uma coisa boa para ver um mundo de desgraça, que é o que o Joel vê há 20 anos. E é por isso que o Joel não queria dar uma arma para ela. É por isso que o Joel não queria que ela encostasse na arma. É por isso que o Joel sempre quis que ela ficasse para trás. Querendo ou não, ele queria proteger ela do que esse mundo é de verdade. Do que esse mundo pede para você ser. Porque se ela não tem esse gatilho ali, ela estava morta. Eles iam picotar ela. E ela mata o James.
Ele ia o David ia ela, e ele picota, e ela acaba com ele. E a gente tem o episódio 9, que beira a perfeição. A garganta já tá doendo, em 30 minutos seguidos que eu tô falando, eu não bebi uma gota d'água. Tá. Eu vou ser um pouquinho mais longo agora, Vou ser um pouquinho mais breve agora, que minha garganta já tá doendo. Eu não vou parar no meio do vídeo pra pegar. O episódio 9 ele abre com a Ana, a mãe da Ellie, fugindo de um infectado. O infectado ataca e morde ela. Quem ficar inteligente, diga-se de passagem, que além de quebrar uma janela, ele foi direto pro quarto que ela tava. Mas releva, esse aí eu relevo. O infectado morde ela, infecta ela e a Ellie. Por consequência, por conta do cordão umbilical, foi perto da região do útero, foi na parte interna da coxa e tal. A Sarah também, a Sarah do jogo. A Ana também corta o cordão umbilical com a faca que ela usou para matar o cara, então a faca também está suja de infectado. A Ellie nasce num lugar com muita sujeira. Não sei como é que ela não morreu. Até porque ela foi expelida e bebê é um ser muito frágil, então era para ter se machucado, ela não se machucou. Mas tirando tudo isso que eu consigo relevar, como que a Fedra, lá no final, é nisso que eu falei que eu ia voltar, lá no final, a Marlene fala, o médico acha que o fungo tá nela desde criança. E a gente fala, tá, faz sentido a Marlene concordar com isso, porque a mãe dela foi infectada quando ela estava nascendo, e talvez a mãe dela mentiu pra ela e ela foi mordida antes. Tá, tudo bem. Mas a Fedra não fez um teste na Ellie? Nenhum. 14 anos que a Ellie ficou na Fedra. Ela não fez um teste. Nenhum teste. Isso pra mim é um furo de roteiro. Porque a Fedra testa até a mãe deles, se deixar. É de graça mesmo, é só furou, pegou o sangue, falei. Tá sujo. Sacou? E a gente vê a Ellie mais cabisbaixa e tal, por causa de tudo que aconteceu, estresse pós-traumático, pô, muito pica. E a Ellie voltando a enxergar o mundo como ele deveria ser. Que são os animais livres por aí. No caso das girafas, que é uma cena muito sensacional. Muito sensacional, sim. A cena das girafas é perfeita, cara. Perfeita. Muito perfeita, muito perfeita. Aí o Joe oferece ela pra voltar, ela não quer voltar, ela quer concluir, afinal ela fez o que fez, ela ainda se culpa pelo que ela fez, apesar de ter sido por autodefesa. Tudo que ela passou, né? Todo mundo que ela viu morrer, que aquilo ali acontecesse. E a gente chega no ápice. A gente chega no ápice, no ato final do jogo, no ato mais brutal da história dos videogames. Considerando que você joga com um herói, né? Como eu já disse, eu não acho que o Joe seja o herói dessa história. O único herói dessa história seria a Ellie, e ela não pôde ser a heroína. O Joel tirou isso dela, né? Cara, o Joel limpa todo mundo sem dificuldade, zero dificuldade. Ele não correu risco um segundo, ele não tomou um tiro. A única coisa que parece que ele tomou um tiro é que ele tá com um vergão aqui, deve ter pego um tiro de raspão nele. No máximo, foi isso. Eu não reparei se antes ele tá. Não tá. Foi um tiro de raspão mesmo. Eu só consegui. Eu acho que só deram um foco no pescoço dele aqui depois dele pegar ele. E aí o médico, a cena do médico é sensacional. O médico aponta um bisturi pra ele. Ele não pensa duas vezes. Ele não fala, é um médico. Não. Bum. E é por isso que eu falo que o John é um psicopata. Psicopata do bem? Não. Psicopata. Eu faria o mesmo? Faria. Mas o John é um psicopata. Ele matou inúmeras pessoas, inclusive o cara que poderia descobrir a salvação da humanidade. Salvação da humanidade, né?
Porque não ia adiantar nada você deixar as pessoas imunes se os infectados estivessem ali. A gente já viu que os infectados não morreram com 20 anos. Os infectados idosos estavam vivos com 20 anos. Então, assim, não era a salvação da humanidade. Não era uma cura, era uma vacina. Para prevenir as pessoas de ficarem infectadas. Não era a cura. É porque a cura ia ser difícil de aplicar, né? Mas as considerações finais da série agora, tá? Eu dou 8,5 de 10 para The Last of Us. Por quê? Eu queria ter mais tempo de tela do Joel e da Ellie lutando juntos, lado a lado. No jogo tem bastante. Eu queria ter mais a sensação de perigo. Porque assim, eu sei o que vai acontecer na história. Eu sei que o Joel não vai morrer no ponto A, B, C ou D. Mas outras pessoas não sabem. Eu não posso analisar pelo que eu sei. Porque se for só pegar o que eu sei, eu vou ver só o jogo. Sacou? Eu pego o jogo, foda-se. Não tem problema mudar. Zero problema mudar. Desde que fica bem feito. E ficou bem feito. Por isso que eu dou um 8,5. Mas eu sinto que faltou noção de perigo. 2 episódios longos que não são úteis para a história correr. Então, assim, eu daria um 9 se fosse só o perigo. Tiro mais meio por 2 episódios longos que não são úteis para o decorrer da história. E eu quero muito que venha a segunda temporada. Já estão saindo informações, não sei se são informações ou são rumores, que ela vai ser dividida em 2 e que vai ser a primeira parte vai ser da Abby. Eu não vou falar quem é Abby, mas ela é a antagonista da segunda parte, mas ao mesmo tempo ela é a heroína da segunda parte, assim como o Joel é o protagonista, mas é a antagonista da primeira parte. Se for isso mesmo, eu acho que o final da segunda temporada a gente vai terminar odiando Golf. Né? Quem pegou a referência pegou. Quem não pegou, ou vai jogar o 2 ou espera. Fica a critério. O 2 tá aí pra jogar. Se for da Abby, a gente vai terminar odiando Golf. Se for começar aonde começa o jogo, também ou não. Não sei. Eu só acho que se for da Abby, a gente tem que ver os flashbacks da Ellie ainda no 2. Na segunda temporada. Porque senão vai ficar muito flashback pra terceira temporada e aí vai acontecer o problema que eu falei dos 2 episódios. Que vão ser episódios de flashback que não vão render a história. Por que acontece? A Ellie tem alguns lapsos de memória em momentos críticos que ela tá na jornada. Eu duvido. Vou pegar um exemplo. Ela entra em combate com uma pessoa lá, na água. E até então a gente sabia que ela não sabia nadar. E aí ela arruma um local de descanso lá e tal, dorme. E aí ela lembra lá atrás, quando ela estava com o Joel, quando o Joel estava ensinando ela a nadar. No jogo funciona perfeitamente, porque você está jogando. Eu não acho que eles vão quebrar o ritmo da história fazendo isso na série. Por isso que eu acho que os flashbacks da Ellie tem que ser tipo, não flashback. Sacou? Como se fosse contando a história agora. Porque tem enfrentamento com zumbi, tem enfrentamento com gente e tal, sacou? Tipo assim, a segunda temporada começa e ela continua, tipo, até a metade dela, vai. A história correndo até a Ellie. Tananã, tananã, tananã. Eu não vou falar o que é, mas quem viu sabe o que é. Lá, quando ela volta lá naquele lugar lá. Tá? E aí, parte da Abby. Que aí a gente vai entender. Parte da Abby contando o passado, o início e até o taco de golfe. E aí, a terceira temporada viria com a Ellie versus Abby. Entendeu? Eu não quero falar o resto, o meio, porque é mais Ellie versus Abby. O meio, porque eu não vou falar nada. Mas, entenderam? Mas, então aí, 40 minutos de vídeos. Saldo muito positivo. Eu tô empolgado pra segunda temporada. Eu espero que eles consertem esses pequenos erros que eles tiveram. Foram pequenos, não foram grandes. Foram pequenos erros que eles tiveram. Mas que são erros. São coisas que dá pra se melhorar.
Eu entendo toda a temática de ter menos inimigo, porque o Joel ele tá mais humano e não sei o que. Mas então colocasse menos gente dos vagalumes pra lutar contra o Joel, né? Bom, no mais é isso. Muito obrigado por assistir esses 40 minutos e cacetada de vídeo. Eu vou tomar uma água, que minha garganta foi pro caralho. Um beijo. Até a próxima para mais um vídeo de The Last of Us. Será? Fui.